Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de gestão de obras, a gente vai falar um pouquinho sobre diagrama de redes, tá? Muito conhecido como PERT-CPM, né? Esse diagrama de redes, ele auxilia a gente a estipular o prazo da obra e visualizar, né, a interdependência das atividades dentro de uma obra, tá certo? Então, o que eu vou fazer com vocês hoje é aquele comecinho para a gente ver como é que vai fazer a ligação das atividades. E aqui nesse exercício eu vou utilizar o método das flechas, né? A gente viu lá na nossa aula que existem dois métodos, o método das flechas e dos blocos. Hoje eu vou fazer o desenhozinho, né, da nossa rede PERT-CPM pelo método das flechas, certo? Sem considerar ainda a duração das atividades, que é algo que a gente vai ver mais pra frente, né? A duração das atividades, o cálculo das folgas e também a identificação do caminho crítico, certo? Mas primeiro, vamos ver como é que a gente faz essa ligação. Bom, aqui a gente tem uma tabela, né? Onde nós temos o código da atividade, nós temos a atividade em si e a atividade que precede cada uma dessas. Então, a gente vai identificar aqui qual é esse serviço, tá? Eu coloquei um exemplo pequeno para a gente fazer de forma bem fácil. O serviço é a execução de fundação. Então, estão as atividades aqui necessárias para executar essa fundação. A gente tem a atividade A, locação da fundação. Atividade B, escavação. C, montagem das formas. C, obtenção do aço. D, obtenção do aço. E, a preparação da armação. O F, a colocação dessa armação. O G, a mobilização da betoneira. E o H, a concretagem. Aqui a gente vai perceber que existem três atividades que não têm atividades predecessoras. Que atividades são essas, né? A atividade A, a atividade D e a atividade G. A atividade A, ela é a primeira atividade que a gente vai fazer antes de executar a fundação, certo? Então, eu tenho que fazer ela inicialmente. Entretanto, a atividade D e a atividade G, desde que não atrapalhe aqui, né, esse andamento, elas não têm uma data determinada para acontecer, certo? Porque, por exemplo, a obtenção do aço, né, ela pode ocorrer em qualquer tempo aqui, né, ó. Desde que não dependa dessa atividade. E a mobilização da betoneira também, né? De forma especial, a mobilização da betoneira, por exemplo, ela pode só ocorrer bem pertinho da concretagem, né? Visto que a concretagem é a última atividade e que a betoneira pode ser um equipamento alugado, certo? Então, essas observações que a gente vai fazer. Então, essas três atividades, que elas não têm atividades predecessoras, elas são localizadas no início do nosso diagrama de rede. Então, a gente tem aqui, né, o evento. Aí, vamos lá, ó. A atividade, temos três atividades, né, que são as atividades iniciais, que não têm predecessoras, certo? Então, aqui, eu vou colocar para vocês a atividade A, eu vou colocar aqui no meio, certo? A atividade D e aqui a atividade G, certo? Que são atividades que não têm atividades predecessoras. Aí vamos observar agora a atividade B. A atividade B, ela é a escavação da fundação e para ela ocorrer depende da atividade A, certo? Então, o que é que vai acontecer? O B, ele depende de A, né? Então, a gente tem aqui B, ó, só depende da atividade A, certo? Aí, vamos só observar a próxima atividade. A atividade C depende apenas da atividade B, ó, montagem das formas. Então, novamente, a gente desenha aqui essa bolinha e vamos lá para a atividade C, né? Que é a montagem das formas e só depende de B. Quando a gente chega aqui em D, ela não depende de nenhuma, né? Mas a atividade E, ela depende da atividade D. Então, ó, se a atividade D tá aqui, eu vou aqui desenhar outro círculozinho e aqui a gente tem a atividade E, certo? Que só depende da atividade D. Eu desenhei essa flechinha aqui, né? Mas é por enquanto. Se depois precisar a gente alongar, a gente alonga.
Aí vamos lá. A atividade F, ela depende de duas atividades. Ela tem duas atividades predecessoras. A atividade C e a atividade E. Então, o que eu vou fazer? Ó? Aqui, ela depende da C e da E. Então, a setinha da E, ela tem que vir para cá, né? Por quê? Essa atividade F, ela depende dessas duas outras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui, ó. Vou ligar a setinha da E aqui. E aqui, ó, vem a atividade F, que depende dessas outras duas, certo? Aí, vamos observar agora a próxima atividade. A atividade G, ela não depende de ninguém, mas a atividade H, que é a concretagem, ela depende de F e de G. Então, o que a gente vai fazer, ó? A mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai colocar aqui, ó, para a nossa última atividade. Aí, aqui seria o fim, né? Só que ainda falta ligar ela com a atividade G, né? Porque ela também depende da mobilização da betoneira para acontecer. Então, ó, o que a gente vai fazer? Ela tem que se ligar aqui, ó. A gente vai fazer uma seta ligando o G a essa última atividade, que é H. Ó, então aqui G, aqui a gente vai ter... perdão, pessoal, liguei errado, né? É pra ligar nessa outra aqui. Aqui, ó. Que G tá aqui, ó. Eita, ainda foi meio tortinho. Vou ligar um pouquinho mais inclinado assim, certo? Então, aqui, ó. E aqui a gente vai ter a atividade H e aqui o fim do nosso projeto, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. É bem simples, né? E que tenham gostado. Vamos continuar nas próximas aulas fazendo mais exemplos. Até mais!